Olá amigos, tudo bom? Estou gravando essa aula hoje, pessoal, para a gente trocar uma ideia de bancada, uma ideia de técnico para técnico. Se der certo, eu quero dar continuidade a esse projeto e semanalmente gravar vídeos, para a gente trocar essa ideia, trocar experiências, eu falando por aqui, vocês comentando aí na seção de comentários, e a gente vai trocando essa ideia e enriquecendo o nosso intercâmbio de informações, ok? Quando eu era criança, pessoal, eu sempre fui muito curioso para essa área de eletrônica. E quando meus brinquedos quebravam, carrinho de controle remoto, enfim, quando alguns dos meus brinquedos quebravam, eu tinha aquela curiosidade de abrir aquele equipamento para saber como é que ele funcionava e saber se eu ia conseguir ajeitar ali. Eu tenho total certeza que você também fazia isso quando era moleque, porque isso está no espírito do técnico. Essa curiosidade está no espírito de todo técnico, seja de informática, seja de eletrônica, enfim, toda pessoa que mexe com essa parte de manutenção, de desmontar e consertar, tem um pouco disso. E aí, quando eu era criança, eu não tinha um ferro de solda, e eu queria fazer as soldas dos meus equipamentos que estavam danificados. Então eu lembro de eu indo numa eletrônica que ficava lá perto de casa e pedindo para o moço, para o cara que trabalhava, o dono da eletrônica, um pedaço de solda para me fazer uma soldagem no meu brinquedo que estava quebrado, ou no Walkman. Eu tinha um Walkman onde eu constantemente estava ajeitando ele dava problema, eu ia lá, ajeitava ele. Eu acho que foi o primeiro equipamento eletrônico que eu realmente ajeitei na vida. Mas nessa época eu tinha meus 10 anos de idade, 11 anos de idade, e eu não tinha ferramentas para estar fazendo esses trabalhos. Então o que é que eu fazia? Eu pedia um pedaço de fio de solda na eletrônica mais perto, e como eu não tinha um ferro de solda, eu pegava uma faca de mesa de minha mãe, colocava essa faca no fogão e deixava esquentar até ficar vermelha. Quando a faca ficava vermelha, eu pegava ela e usava como ferro de solda, derretendo a solda, ou para tirar os componentes, ou para soldar os componentes no lugar. Eu pedia sempre também para a eletrônica um pouquinho de pasta de solda, para facilitar a soldagem. E aquele cheiro daquela solda, eu achava aquilo dali muito interessante. Aquilo dali me dava prazer. Não era um vício não, viu pessoal? Mas era algo que eu gostava, de sentir aquele cheiro daquela fumaça da solda, enfim, do estanho derretendo. Aquilo dali me gerava um fascínio. E eu gostava daquele universo da eletrônica, de como a energia era domesticada naquelas trilhas, sendo adestrada para fazer aquilo que a gente queria. Aquilo tudo ali era muito mágico para mim. E eu conseguia reparar meus equipamentos com um pedaço de solda solicitada em uma eletrônica próxima e com uma faquinha de mesa esquentada na boca de um fogão. E isso, pessoal, foi justamente o que me motivou a ser o que eu sou hoje. A ter uma assistência, a ter aquele monte de equipamentos ali atrás, a ter um monte de equipamento aqui na frente que vocês não estão vendo, mas tem muito equipamento aqui ao meu redor, aqui do lado, aqui em cima. Então vocês estão vendo esse ponto, vocês conseguem ver até algumas coisas ali atrás. Então eu estou rodeado de equipamentos. Aqui no quarto ao lado tem equipamentos, tem uma coleção de sucatas. E tudo isso hoje, pessoal, se eu trabalho com isso hoje, foi por conta de eu ter iniciado lá na minha infância essa curiosidade, essa sede de conhecimento, e de ter improvisado para conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Embora eu não tivesse a condição de estar comprando um ferro de solda, eu conseguia, sem meus pais saberem, fazer esses procedimentos. Minha mãe nem sonhava que eu estava esquentando uma faca no fogão até ela ficar incandescente. Ela com certeza não permitiria isso. Mas eu fazia isso. E isso me ajudou muito. Essa curiosidade, essa sede foi o que me motivou a estar aqui hoje gravando
esse vídeo para vocês, gravando videoaulas, dando dicas e informações, trocando ideias sobre o mundo da eletrônica e da informática, ok? E isso, pessoal, você jamais pode perder essa curiosidade, essa vontade de aprender e, acima de tudo, não se deixar desanimar por a falta de algum equipamento em sua bancada para você fazer determinado serviço. Se você não tem, você tem que correr atrás. E se você não tem como estar correndo atrás agora, você vai pelo menos galgando você vai galgando os degraus, vai degrau por degrau até conseguir chegar lá. A vida da gente ela é feita por metas. Você tem que estabelecer metas. Se você trabalha só por trabalhar, se você vai todo dia abrir sua assistência só por abrir, para receber aquele determinado número de serviços e ir ajeitando à medida que você for necessitando do dinheiro, você nunca vai sair do lugar. Você tem que correr atrás, tem que estabelecer metas de produção, você tem que estabelecer metas de faturamento para você crescer. Mas o ponto não é esse, é ponto para um outro vídeo. O ponto que eu gostaria de comentar é justamente a questão da instrumentação e do impedimento que alguns colocam para outros, de que você não pode fazer determinado serviço porque você não tem essa ferramenta. Isso está extremamente equivocado, ok? Se você está começando na área agora, você não precisa ter o multímetro mais caro do mercado, você não precisa ter um osciloscópio. Eu, por exemplo, não trabalho com osciloscópio na minha bancada, embora eu saiba que é uma ferramenta de extrema importância para diversos reparos, mas eu desenvolvi métodos alternativos de diagnóstico que me possibilitam estar fazendo um retrabalho nos equipamentos sem estar necessitando do osciloscópio. Mas se você tem condição de ter um osciloscópio, está comprando um osciloscópio, faça uma aquisição muito importante. Mas para o meu serviço aqui, eu ainda não vi essa necessidade, ok? Mas é muito importante, eu não digo nada contra quem quer adquirir aí um equipamento de ponta. Pelo contrário, eu digo para você, se você pode estar adquirindo, se você quer estar adquirindo um equipamento de ponta, corra atrás e adquira, se é a sua vontade. Mas se você não tem condição de estar adquirindo aquele equipamento de ponta, não pense que você não vai conseguir reparar uma placa do notebook, por exemplo, sem ter esse equipamento, ok? Por exemplo, o multímetro que eu uso é esse multímetro aqui. Olha só como está aqui atrás dele. Eu uso esse multímetro aqui há um certo tempinho. Eu utilizo esse multímetro e esse outro multímetro aqui. Esse multímetro aqui ele está custando uns R$50, esse daqui uns R$30. Com esses dois multímetros aqui eu passo o dia reparando placas, tirando medições e ganhando dinheiro com isso, ok? Eu já perdi a conta de quantas placas já foram reparadas aqui na assistência. Foram muitas placas mesmo. Diariamente a gente faz reparo de diversas placas e nós não utilizamos equipamentos de ponta como muitas assistências usam aí. Eu poderia estar comprando uma série de equipamentos extremamente avançados, mas eu tenho o meu estilo de trabalhar e eu não vi a necessidade de estar adquirindo tantos equipamentos, sendo que eu já estou num nível de conforto para trabalhar com determinados equipamentos. Mas à medida que a tecnologia vai avançando, a gente é forçado a ir se atualizando, ok? A gente não pode parar no tempo. Então, por exemplo, eu utilizo essa gravadora de BIOS aqui, que no Mercado Livre ela está custando uns R$50. Muita gente prefere comprar uma TL866, que é uma gravadora mais robusta, mais cara, que grava diversos tipos de chip. Mas sinceramente, para minha utilização para reparo de notebooks, essa gravadorinha aqui me serve muito bem. E eu utilizo esse modelo aqui há cerca de 6 anos.
eu ainda tenho aqui guardado comigo, eu teria que procurar ver onde está, a minha primeira gravadora. Com certeza ela vai estar aqui dentro dessa caixinha. Não, ela não está dentro dessa caixinha, mas eu ainda tenho ela guardada aqui comigo. A minha primeira gravadora de EPROM. E se brincar, ela ainda está funcionando. Ela teve umas trilhazinhas rompidas devido ao uso, mas se brincar, ela ainda está funcionando. Então, pessoal, muitas pessoas às vezes criticam o meu trabalho por eu não ter aquela instrumentação que muitos por aí têm. Instrumentações de ponta, aquela parede cheia de equipamentos. Mas o mais importante do que você ter um instrumento é você saber entender como aquele circuito funciona. Porque você entendendo como determinado circuito funciona, você dispensa a utilização às vezes de determinado equipamento. Você consegue compreender como aquele componente está influenciando o circuito ou não. Você aprende. No treinamento que eu faço, eu ensino a testar a maioria dos componentes utilizando esse multímetro aqui e isso, ó, uma escala de BIP. Com essa escala de BIP, você testa a maioria dos componentes da placa-mãe do notebook, pessoal. E é isso. O reparo eletrônico não é algo complicado. Você não precisa ter aí toda uma instrumentação caríssima, com equipamentos caríssimos, com estação de BGA de R$10.000, com uma fonte assimétrica de R$1.000, com um osciloscópio de R$7.000, com multímetros de R$300. Sinceramente, eu não daria R$300 no multímetro, mas não reclamo de quem faz essa aquisição. Muito pelo contrário, pode fazer essa aquisição. É um equipamento bom, é um equipamento que tem utilidade para você, então vá, corra, faça isso. Mas eu me contento no meu trabalho aqui em ter essas ferramentas. E sinceramente eu não me sinto defasado nos reparos. Eu reparo o MacBook, eu reparo o Ultrabook, eu reparo o DV2000, eu reparo o Chromebook. Então com essas ferramentas eu acabo conseguindo fazer serviços tanto para Chico quanto para o Francisco. E são serviços que não costumam dar retorno. Ou seja, tenho condição de dar uma garantia boa para o meu cliente. Aqui eu dou 120 dias de garantia para o meu cliente. Então, mais uma vez eu afirmo e refriso, mais importante que você ter uma boa estrutura é você entender bem o que você está trabalhando. Muito mais vale ter técnica do que ter instrumentação. Então você tem que correr atrás de ter técnica. Depois de você ter técnica, você vai correr atrás de ter uma instrumentação. Porque não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Você vai pegar a Ferrari e vai tacar ela no poste e vai estragar tudo. Então busque o conhecimento, compre equipamentos vitais para que você consiga fazer um reparo. Compre uma fonte assimétrica de 12 volts ou na realidade 30 volts por 5 amperes. Compre um multímetro simples mesmo, que tenha uma escala de BIP para você estar aí fazendo as medições, os testes de continuidade, os testes de componentes. Monte a sua bancada com uma estação de ar quente de qualidade. Não precisa ser a mais cara. A estação que eu utilizo, eu comprei ela por R$170, ok? É a Yashun 880A. Então, pessoal, eu tenho 3 estações dessa. Eu tinha 4, eu vendi uma para um amigo meu que estava precisando. Mas a que eu uso aqui, que está bem aqui na minha frente, eu utilizo ela há mais de 6 anos, 7 anos que eu utilizo ela. Desde quando eu comecei a trabalhar de forma independente, que eu deixei de trabalhar para os outros, comecei a trabalhar para mim, que já tem cerca de 6 anos isso. Eu utilizo essa estação e ela está até hoje funcionando aqui, me foi um custo de R$170, ok? Então você não precisa estar tendo aí equipamentos caríssimos na sua bancada para você trabalhar com notebooks. O que importa mais é você ter o conhecimento e ter a técnica, ok? Isso é o mais importante. É isso que eu queria comentar com você, compartilhar com você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acompanhe os vídeos
É muito importante a sua presença aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.